nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a alegria e a paz de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. É com esta celebração que encerramos o ciclo do ano litúrgico. O Senhor deseja muito ser nosso Rei, não ao nosso jeito, mas ao jeito dele. Um Rei que veio para servir e não para ser servido. Porque nem sempre nos deixamos reinar pela sua palavra, pelos seus critérios, pela sua vontade. Reconheçamos que somos pecadores para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai de misericórdia, de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas, e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas. Assim, eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram, num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda perdida, e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida, e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus. Hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça, e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade
bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo submeteu debaixo dos seus pés. Quando todas as coisas lhe forem submetidas, então também o próprio Filho se há de submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus falou aos seus discípulos, disse-lhes: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença
e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes, estive doente e viestes visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestámos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Senhor Prior, de acordo com as prescrições do Serviço Nacional de Acólitos, todos os anos, pela solenidade do Cristo Rei, todos os acólitos que queiram continuar o seu serviço de acolitado no culto divino devem renovar perante a paróquia e pároco o seu compromisso de acólito. Por isso, estão aqui todos aqueles que desejam renovar perante vós e a nossa paróquia o seu compromisso que assumiram no dia da sua investidura. Os responsáveis do grupo de acólitos consideram-nos dignos e, por isso, pedimos-vos que os confirmeis no serviço que têm vindo a prestar. Quereis continuar durante este ano como membros do grupo de acólitos, servir esta comunidade na sua liturgia, sobretudo na celebração da Santa Missa? Quereis comprometer-vos a realizar o vosso serviço de acólitos nos domingos e festas que vos forem indicados? Quereis dar bom testemunho de Jesus Cristo na família, no trabalho e em toda a parte, sendo exemplo para os outros jovens? Sim, quero. Uma vez que manifestais esses propósitos, renovai diante do altar o vosso compromisso. Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre fiel amigo, nós vos damos graças e vos louvamos por nos concederes esta graça de vos servir. Estamos aqui hoje, diante do vosso altar, para manifestarmos a alegria de renovar a promessa que a vós fizemos no dia da nossa investidura. Queremos servir-vos e amar-vos onde quer que estejamos, principalmente na nossa paróquia, nas celebrações litúrgicas, sobretudo no culto da Eucaristia. Senhor, nós vos pedimos que sejais nosso auxílio e a nossa fortaleza na fé, para que continuemos a levar o vosso Evangelho ao mundo. Que o vosso Espírito Santo nos ajude
aprofundar as virtudes do acólito, sobretudo a humildade, a responsabilidade e o serviço, e que façamos com que estas virtudes nos acompanhem e se reflitam nos nossos atos, para que sejamos testemunhos visíveis de vós no mundo. Senhor Jesus Cristo, que sempre vive presente conosco, tornai-me digno de servir no altar da Eucaristia, onde se renova o sacrifício da cruz, e vos ofereceis por todos os homens. Vós quereis ser para cada um o amigo e sustentar-que no caminho da vida. Concedei-me a fé humilde e forte, alegre e generosa, pronta para vos testemunhar e servir. E porque me chamaste ao vosso serviço, permiti que os procure e vos encontre, e pelo sacramento do vosso corpo e sangue, permaneça unido a vós para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, celebramos esta solenidade de Cristo Rei do Universo, e há duas palavras que me invadem ao escutar estas leituras que hoje nos convidam a acolher este mistério do reinado de Jesus e de que plano é este para que o reinado aconteça entre nós e no meio de nós. Primeiro, recordar essa afirmação do Senhor que sintetiza o modo do exercício do seu poder. Eu não vim para ser servido, vim para servir, para dar vida. E a outra passagem a que o Senhor dirige aos discípulos no final do lava-pés: como eu vos fiz, fazei-o vós também. Julgo que estas duas afirmações do Senhor nos ajudam a compreender, se é que nós podemos alguma vez compreender, esta atitude gratuita de Deus neste Evangelho que acabámos de escutar de Mateus 25. Deus ama demasiado a humanidade, ama-nos a nós, gerou-nos para a vida, chamou-nos à existência, e nós somos lugar desse amor de Deus. Deus vive permanentemente ocupado connosco, como um pastor que procura as ovelhas feridas, que cuida, que vigia sobre elas. Deus não tem tempo para outra atividade senão essa, de cuidar de nós, de nos procurar. E essa atitude de Deus revela o cerne do seu amor. Deus é cuidado, é atenção. Quando nós o traduzimos por amor, ele diz-se misericórdia, porque vem ao encontro das nossas misérias, das nossas fragilidades, para nos elevar constantemente a um reino que nós não conseguimos imaginar. Porque ele não se coaduna com as práticas do mundo em que vivemos, porque ele não assume a lógica do cotidiano em que nós somos lançados a essa peregrinação, a essa existência terrena, a pontos de nos revelar neste Evangelho o lugar do encontro. Deus ama-nos tanto que assume a própria dor, o sofrimento daqueles que se deixam prender pelo mal. É aí que nós podemos encontrar Jesus, nos mais pequeninos, naqueles que caíram na patetice de se deixar escravizar
por maldade, por situações que não são bonitas, pelo mal. E só há uma forma de nós nos libertarmos do mal, é no amor, é na misericórdia. Como eu vos fiz, fazei vós também, tem essa densidade da missão, de procurarmos no irmão não um lugar de condenação e de injustiça, mas um lugar de resgate, um lugar de salvação. Por isso, ao assumir aqueles mais pequeninos que têm fome, que andam nus, que estão presos, Deus convida-nos a não ficar à janela da nossa casa indiferentes aos que mais sofrem. A ver passar os nossos irmãos carregados de feridas pelo mal em que caíram e permanecermos indiferentes. É de uma estrondosa revelação este Evangelho. Aqueles de nós que se dizem cristãos e que permanecem à janela não têm lugar no reino dos céus. Aqueles de nós que comungam e comem Cristo na Eucaristia e permanecem indiferentes ao sofrimento dos irmãos não têm lugar no reino dos céus. Ao contrário, aqueles de nós que se comovem com o sofrimento do outro, que procuram colocar a sua vida ao serviço do outro para o auxiliar, para o retirar da miséria, para o engrandecer, esses fazem o que comem. Ou seja, têm os mesmos sentimentos do Senhor. A esses o Senhor concede o reino em abundância. É isto que significa celebrar Cristo Rei do Universo. É Cristo Rei do nosso olhar, Cristo Rei do nosso coração, Cristo Rei das nossas atitudes, Cristo Rei do nosso pensamento, Cristo Rei da nossa forma de amar, Cristo Rei da nossa forma de viver uns com os outros. Que o Senhor venha em nosso auxílio, seja verdadeiramente nosso pastor, que nós nos deixemos pastorear por Ele, reinar por Ele, amar por Ele, porque na medida em que nós saboreamos o seu amor em nós, também ousamos arriscar no amor por aqueles que mais sofrem. Na medida em que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Não permaneçamos à janela indiferentes ao sofrimento dos irmãos que passam. Tenhamos a ousadia e a humildade de nos deixarmos com Cristo baixar na nossa humanidade, para que com Ele possamos altear os irmãos na dignidade, na divindade e na beleza da vida humana. Deus ama a vida carregada de beleza porque fomos criados à imagem e semelhança da sua pessoa. E é na medida em que nós restituímos uns aos outros esse olhar íntegro que a humanidade é alteada e nós tornamos-nos filhos de Deus, tornamos-nos membros do seu reino. É por aqui que o Senhor expande o seu território, o seu reinado. É aqui que acontece o reino de Deus. Fora daqui não acontece. Fora daqui acontece muita religião, acontece muito paganismo, acontece muito sentido espiritual gasoso, mas não acontece o reino de Deus. O reino de Deus acontece aqui, quando nós vivemos para servir e servindo em seu nome, edificamos o reino de Deus porque o deixamos acontecer na nossa atitude e na nossa vida. Peçamos ao Senhor que nos converta o nosso coração, que a janela da nossa casa não seja apenas uma vista para o mundo, para o sofrimento, para o que nós vemos
a partir de nós, mas seja uma janela de compaixão, uma janela de misericórdia, uma janela de fazer como o Senhor nos faz a nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam-se ao batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, oremos pelos mais pobres deste mundo, que têm um lugar privilegiado no coração do Pai, e invoquemo-lo por Cristo, Rei do Universo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Santa Igreja e por todos os seus filhos, pelos pobres e por aqueles que assistem na fome, na doença ou na prisão, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos bispos, presbíteros e diáconos e por todos os que, imitando o bom pastor, orientam os fiéis para o seu reino, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos doentes, prisioneiros e condenados, pelos que esperam ver despontar a salvação e por todos os moribundos e defuntos, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que veem Cristo em cada homem, pelos servidores dos que mais sofrem e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca descobriram nem viveram, e por aqueles que por ele não dão a própria vida, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, nosso Deus, que nos enviastes o vosso Filho não para condenar, mas para salvar todos os homens, dai-nos a graça de o reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo. Por Cristo nosso Senhor. Cristo é o primogênito de toda a criatura. Ele tem em tudo o primeiro lugar.
os santos na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Cristo é o primogênito de toda a criatura. Ele tem em tudo o primeiro lugar. Ele tem em tudo o primeiro lugar. Nele encontramos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Cristo é o primogênito de toda a criatura. Ele tem em tudo o primeiro lugar. Ele tem em tudo o primeiro lugar. Oremos. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e amor omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o óleo da alegria consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz como vítima de reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, um reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, e como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo,
Enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo, o Patriarca Manuel. Abri os olhos do nosso coração às necessidades e sofrimentos dos irmãos. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos os que andam cansados e oprimidos, e ensinai-nos a servi-los de coração sincero, segundo o exemplo e o mandamento de Cristo. Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que em todos os homens se renove a esperança do mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, São José, São Pedro, os Apóstolos e os Mártires, e em comunhão com todos os santos vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos num só coração, numa só alma, ousamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
grandes prodígios. A mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança, o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Pureza-me castigou o Senhor, mas não me deixou morrer. Abrir as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança, o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança, o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Senhor, em nós vem abrir as portas do teu reino. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Senhor, em nós vem abrir as portas do teu reino. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Senhor, em nós vem abrir as portas do teu reino. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Senhor, em nós vem abrir as portas do teu reino. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no Reino Celeste. Ele que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar-vos um bocadinho?
Estão conosco alguns irmãos da comunidade Outorela que nos dirigem uma palavra. Lembrar que no próximo domingo será ordenado diácono o Ricardo. O Ricardo é nosso seminarista, todos conhecem o Ricardo. Aquele rapaz vai ser ordenado diácono no próximo domingo, portanto, precisa urgentemente das nossas orações para ver se Nosso Senhor faz alguma coisa de jeito até lá. Não, já fez muito. O Ricardo vai estar de retiro durante esta semana, por isso peço a todos para rezarmos por ele. E na próxima sexta-feira, dia 28, às 21h30, 9h30 da noite, teremos aqui uma celebração de vigília de oração, também com o Ricardo, que é animador também nos escuteiros e que fará a sua promessa de chefe dos escuteiros na próxima sexta-feira conosco em oração. Portanto, sexta-feira torna-se chefe dos escuteiros, no domingo torna-se diácono, servo de todos. É assim, alerta para servir. Muito bem. Então... Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Padre por nos ter recebido e abrir-nos as portas ao nosso peditório. Antes de mais, queria-vos partilhar um episódio, depois de ter assistido a este compromisso dos acólitos. Eu tive uma amiga de peito que Jesus quis levá-la para junto dele, muito nova. Ela é professora de jovens e, efetivamente, eu não me consegui despedir dela antes dela morrer e acontece que eu, quando me consegui perdoar, vim rezar pela primeira vez a esta igreja onde ela rezava tantas vezes. Curiosamente, um ano depois estou aqui a pedir pela paróquia que estou ao serviço de Deus numa comunidade cabo-verdiana. Esta paróquia é a paróquia de Outorela, ela faz parte da Vigararia de Oeiras, da Diocese de Lisboa. É uma paróquia muito pobre. O nosso culto é feito na garagem de uma PSS que tem 120 crianças. Temos 190 crianças na catequese, mas efetivamente não temos igreja. Era um sonho da comunidade ter uma igreja, só que acontece que como era muito pobre, não tinha dinheiro para construir, e o culto foi sempre celebrado nessa garagem, e ainda continua a ser celebrado nessa garagem da PSS. Há uns anos fomos a Israel, algumas pessoas que não se conheciam, e uma senhora que também não era da paróquia e era uma desconhecida, em conversa com o Sr. Padre, que também não o conhecia, soube das condições em que a comunidade celebrava o seu culto e ofereceu uma vivenda. O Sr. Padre Zé Manel pensava que era uma conversa informal, mas efetivamente uma semana depois a senhora ligou-lhe a oferecer a vivenda e a querer fazer a escritura da vivenda. A escritura foi feita, a casa foi vendida passado um mês e surgiu o primeiro dinheiro, que foram 315 mil euros, para o sonho que estava numa gaveta fechada a 7 chaves. Mas Deus, em Israel, efetivamente quis que a paróquia tivesse uma igreja e começou o sonho a tornar-se realidade. Neste momento, a igreja já tem paredes, mas falta o resto para acabar a igreja. A paróquia a Vigararia de Oeiras, todas as paróquias nos abriram as portas para o peditório, sabendo que a nossa paróquia é muito pobre. Estamos a fazer esse peditório e aqui o Sr. Padre Arsénio também nos abriu as portas para nós fazermos aqui o peditório. Desde já agradeço a vossa generosidade e Deus por estar aqui, passado um ano, de ter vindo rezar pela primeira vez e de me ter perdoado a mim própria, de não me ter despedido dela e estar aqui neste dia tão lindo de Cristo Rei. Muito obrigada. Bom dia. Rezamos juntos a nossa oração pelo sínodo. Maria, Mãe da Igreja, vai-nos a dizer o nosso sim. Dai-nos a audácia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal, para que nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a resplandecer com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa,
da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivo, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Duas coisas. A primeira, para os pequeninos do 4º ano, eu entrego agora a folha. E outra, hoje à tarde, para além da ordenação do Dom João Marcos, que é o autor desta pintura, nos Jerónimos, às 4 da tarde, na Casa do Gaiato, há uma feira de louça. Portanto, são louças que nos foram oferecendo e que não servem para nós. E, portanto, é uma forma de transformar, é um milagre, transformar a louça em pão. É assim, é um milagre. E, portanto, das 3 às 6 da tarde, porque não vai estar a chover a essa hora, podem aparecer na Casa do Gaiato para ver, mas não seja para ver uma coisa que nós não temos muita possibilidade de ver. Há 2 dias nasceram 8 porcos. Porquinhos. Pequeninos. Vocês podem lá ir passear. E nasceram 2 cordeirinhos. Só que a mãe não era uma ovelha. Era uma cabra porque não tinha leite para os filhos. Não, era uma ovelhinha. Mas só que não tinha leite, então só ao fim de um dia que eu percebi que os cordeiros não mamavam. Mas já mamou um biberon e já está quase direito. Mas entretanto não morreu. Ficou o outro. É para a Páscoa. Mas olha, apareçam lá em casa, das 3 às 6 da tarde na Casa do Gaiato. E entretanto passam pela feira. Tem lá copos lindos e louças muitas giras. E é uma forma de nós ajudarmos e de passearmos na Casa do Gaiato. Apareçam. E deem paz, construí a paz uns com os outros e com todos, e o Senhor vos acompanhe. Eu sei que a missa hoje demorou um bocadinho mais, mas é que estava a chover tanto que eu disse, coitadinhos, agora vão se molhar, vou demorar um bocadinho mais, agora já podem ir mesmo, já não se molham, está bem? Um bom domingo para todos.